Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Código de Ética Profissional, tá? Sobre a resolução aqui, número 2, de 5 de março de 2002, tá bom? Esse Código de Ética, na realidade, todas as profissões, né, elas devem e têm, né, um código de conduta, um código de ética profissional, que nada mais é do que um código de conduta das regras, né, que vão, então, normatizar e regulamentar essa atuação profissional, em especial no como que o profissional deve exercer a sua atividade de forma bastante ética e responsável, né? Vejo que esse código de ética, então, ele basicamente são os princípios, né, os princípios que devem ser seguidos pelo profissional, tá bom? Não tenho a pretensão aqui de discutir os conceitos de ética, nem os conceitos de bioética, isso a gente vai ter, o PPCC de vocês já vai estar trabalhando um pouco em relação a isso, né? Vocês vão trabalhar conteúdos relacionados à bioética, que estão atrelados a esses conceitos éticos aqui, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né, do Código de Ética Profissional, tá, que são bastante importantes de todos vocês lembrarem, tá? O primeiro dele é que Código de Ética Profissional de Biólogo também se aplica a pessoas jurídicas que desenvolvem atividades na área de biologia, que se desenvolvem naquelas que são, então, registradas no Conselho de Biologia, tá? Então, isso é bastante importante a gente lembrar, né? Porque às vezes a gente pensa que o código ético só está associado ao profissional, né? Só à pessoa física. Não, mas ele também regulamenta a pessoa jurídica, a empresa, enfim, e obviamente também aqueles que são ocupantes de cargos eletivos e comissionados dentro do cenário nacional da biologia, né? Então aqui tem vários princípios e obviamente que o principal e o primeiro princípio, né, e o princípio primordial do nosso código de ética, né, gente, é o respeito à vida em todas as suas formas de manifestações e a qualidade no meio ambiente. Tanto que esse respeito à vida em todas as formas e manifestações, ele está lá no nosso juramento profissional. Então vejo como ele é uma coisa bastante importante dentro da nosso código de ética conduta, né? A gente sempre fala que biólogo não é só uma profissão, mas sim uma opção de vida, né? Atuar pensando nesse respeito à vida sempre. Uma outra coisa importante, gente, dentro do nosso código de ética, e isso vale para todas as nossas atividades profissional, tá, gente, é que a nossa atividade profissional, ela deve ser sempre balizada, tá, gente? Sempre balizada no princípio da precaução, tá? Existem, inclusive, decretos, enfim, que falam sobre isso e os preceitos de declaração dos direitos humanos. Por que a gente fala do princípio de precaução? O princípio de precaução é aquele princípio que nos diz o seguinte: se há dúvida, se não está claro que uma determinada atividade pode ser desenvolvida, não a desenvolva. Pensando em termos práticos, se está claro que o empreendimento vai causar, se não está claro que aquele empreendimento vai causar um impacto, ou o impacto não está claro qual é o tamanho do impacto, então, pelo princípio de precaução, você não levaria esse empreendimento adiante, né? Porque você não tem como mensurar esse impacto que pode causar. Então, esse princípio é bastante importante e, gente, sempre se balizem nas atividades profissionais utilizando esse princípio de precaução. Na dúvida, não faça, tá? Na dúvida, aquela história da dúvida pro réu, no caso aqui na dúvida, sempre o princípio da preservação como um princípio basilar, né? Então, essa precaução. Gente, esse princípio, né, esses princípios que a gente tem aqui de fundamentos do nosso Código de Ética Profissional, tá? Eles devem exercer sempre, desde a geração, aplicação, transferência, divulgação, aprimoramento dos conhecimentos e experiência profissional, tá, gente? Então, a gente sempre deve trabalhar baseado talvez nesses dois primeiros princípios aqui, né, que é consagrar o respeito à vida, o princípio da precaução e dos direitos humanos, e mais ainda, né, que não está aqui, mas também dos direitos animais, que está, obviamente, correlacionado diretamente aqui ao respeito à vida, tá? E sempre, gente, defendendo, né, o bem comum, proteção do meio ambiente e qualidade de vida, tá, gente? Então, gente, além desses nossos princípios, né, que a gente estava falando anteriormente,
o nosso código traz alguns direitos e alguns deveres, né? Então, o que são nossos direitos profissionais, tá? Então, primeiro direito, e esse é muito importante, eu acho que tá cada vez, cada dia, cada hora da nossa vida a gente deve pensar nesse direito, né? Que é, além de exercer, obviamente, nossas atividades profissionais, é também ser um ser humano, né? Com esse princípio, né? Mas é exercer as nossas atividades profissionais sem qualquer tipo de discriminação, restrição, coerção, por qualquer que seja religião, raça, cor, opção sexual, condição social, opinião ou qualquer outra natureza. Gente, isso aqui é fundamental, né? Nós não podemos ser discriminados na nossa atividade profissional, e aqui, obviamente, estou falando da atividade profissional, por qualquer uma desses quesitos aqui que está sendo levantado para vocês, né? Mas isso não vale só para, obviamente, nossa atividade profissional, vale para a nossa vida, né? Em todos os momentos, né? E de andar, de poder caminhar, de poder fazer qualquer atividade, de poder estar aqui na universidade, de poder emitir a minha opinião, a gente não pode ser discriminado por qualquer e outros, né? Cada um tem seu direito de ser. Bom, gente, também outro direito é suspender, e aqui é bastante importante, né? Suspender as atividades de forma individual ou coletivamente, quando o empregador ou tomador de serviços para que o trabalho não oferece as condições mínimas de exercício profissional. Isso é importante, assim, por exemplo, vocês estão atuando num relatório de impacto ambiental, vocês estão em uma atividade de campo, e o empregador não oferece, por exemplo, as EPIs necessárias para você desenvolver a sua atividade. Você pode simplesmente não, pelo nosso código de ética, dizer que eu não vou fazer essa atividade enquanto eu não receber as condições mínimas para o exercício profissional. Da mesma forma, no laboratório, enquanto eu não tiver as condições mínimas, eu não exerço a minha atividade. Tá? Então, isso é bastante importante, que isso está amparado no nosso código de ética, né? Outra coisa que também é utilizada em alguns casos é requerer, por exemplo, ao conselho, né, uma nota de desagravo público, né, quando você é atingido no seu exercício da sua profissão. Por exemplo, quando algum outro profissional, ou o próprio biólogo, mas enfim, um outro profissional te ataca, né, publicamente e fala alguma coisa, uma inverdade, né, isso pode ser, além de um crime, né, de perjúrio, você pode também solicitar para o próprio conselho que faça uma nota de desagravo contra aquele profissional, contra aquela pessoa, e te defendendo como profissional, tá? Outro direito, né, exercer a profissão com autonomia, né, de novo, obedecendo aos princípios de normas éticas, né, rejeitando restrições ou imposições prejudiciais à eficácia e coerção de trabalho. E outra coisa importante é recusar a realização de atos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Então é aquela dita história assim, mas tá na lei, né? Eu posso construir em tal lugar. Tá na lei, eu posso construir, tá, mas eu não concordo, eu acho que vai gerar um impacto muito grande e você pode simplesmente recusar a realização de determinado trabalho ou até mesmo denunciar aquele trabalho, né, que tá, porque você entende que aquilo não está correto. Obviamente, você vai ter que provar que aquilo não está correto, enfim, mas você pode fazer isso, tá? Então, é uma coisa bastante importante, tá bom? Até, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e aí a empresa pede para você fazer uma determinada atividade e você não quer fazer aquela determinada atividade. Exemplo que é muito importante, né? Eu sou contratado por uma empresa para trabalhar, por exemplo, com manipulação de animal, né? Tipo, uma empresa de farmacológica, eu vou trabalhar com animal. Bom, você está sendo contratado para trabalhar numa empresa, se na descrição do seu trabalho estiver bem claro quais são as atividades que tem que desenvolver, e lá não consta que você vai ter que fazer experimentação animal, que você vai ter que fazer, enfim, sacrifício de animal, tal. Se não está claro isso lá, significa que você foi contratado para realizar uma determinada tarefa, né? Aí você, né, se por acaso lá no meio do caminho o teu contratante diz assim, não, mas agora você vai fazer isso. Bom, aí você tem duas opções. Você pode recusar esse trabalho. Você, olha, eu não fui contratado para isso e eu não concordo com esse tipo de atividade. Então, você pode se negar a fazer. Pode ser que a empresa venha a lhe demitir? Pode ser que ela venha te demitir porque ela precisa de um profissional para aquilo. Enfim, mas você, na sua consciência, você estava livre para recusar aquela realização de trabalho. Obviamente que se você foi contratado
para exercer a atividade e você, na hora que você está sendo contratado, está muito clara qual que é a atividade que desenvolver, você tem a opção de não concorrer àquela vaga, certo? Mas você concorreu, foi contratado, você sabe o que você vai executar, bom, aí por mais que a sua consciência diga que está errado, mas você então foi contra a sua própria consciência e se candidatando àquela vaga, tá, pessoal? E exigir também justa remuneração pela prestação de serviço profissional, né, segundo os padrões usualmente praticados no mercado. Então, esse é um direito do profissional, tá? Como deveres, tá, do profissional, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer no chat aqui, tá? Você sabe que eu falo pra caramba. Como deveres dos profissionais, também temos vários deveres, né? Além dos nossos direitos, nós temos deveres, né? Fazer cumprir o código de ética e todas as diretrizes e normas do conselho, manter-se permanentemente em aprimoramento técnico e científico, né? Exercer a atividade profissional com dedicação, responsabilidade, diligência, austeridade e seriedade, isso é bastante importante, né? Ser bastante íntegro na atividade profissional, né? Não estar associado a empreendimento ou atividade que não se coadune com os princípios éticos desse código, né? Ou seja, não praticar atos, né, dentro de uma empresa que estão indo completamente contra ao que o nosso código de ética profissional preconiza, né? Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, da melhoria das condições de vida, né, intercâmbio de conhecimento, enfim, dos profissionais, contribuir para a educação da comunidade, divulgação científica, enfim, tudo isso que a gente já faz, né? Responder pelos conceitos e opiniões emitidos e pelos atos que praticar. Isso é bastante importante, pessoal, porque uma das coisas que eu mais vejo de equívocos de alguns profissionais é o seguinte, você emite um laudo, você coloca seu nome lá, mas você não coloca, por exemplo, o seu número de registro na assinatura, ou coloca do registro profissional, ou você não coloca a sua RT, o número da sua RT naquele laudo que você está emitindo. Qual que é a importância de você ter o registro profissional e a RT? Quando você coloca lá biólogo, né, quando você coloca lá biólogo e assina o laudo, emite uma opinião, o seu registro profissional está lá disponível e você, então, obrigatoriamente está se responsabilizando por aquilo que você está escrevendo, né? Ou seja, você vai responder pelas opiniões que você emitir, tá? Por que eu falo que é um equívoco? Porque ao mesmo tempo que te garante, te permite com que alguém possa verificar se esse profissional é um profissional íntegro e tal, ele também te garante segurança, porque no momento que você coloca o seu registro, no momento que você coloca a sua RT, você está mostrando para as pessoas, olha, eu sou um profissional registrado no conselho, o conselho entende que essa minha atividade profissional é uma atividade legal e que eu tenho atribuição para isso. Tá? Então, assim, você já tem, entre aspas, uma chancela no conselho por estar emitindo aquela opinião, aquele laudo. Tá? Não ser conivente com empreendimentos, atividades que possam levar a risco, isso a gente já comentou também, né, que potencial de saúde. Os biólogos exercícios da atividade, inclusive em cargos eletivos e comissionados, devem se pautar pelo princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência, ética no desempenho de suas funções. Esses princípios, enfim, esses princípios são muito comumente utilizados em direito administrativo público, né, principalmente o princípio da legalidade, então sempre se pautar por autos legais, né, impessoalidade, ou seja, nunca levar os atos, né, ou fazer perseguições a determinadas pessoas, indivíduos, né, princípios de moralidade, né, que estão regidos nesse código de ética e também no código social, né, indireto, né, probidade, né, você sempre fazer as coisas de forma correta e buscando eficiência, né, e ética, obviamente, que a gente está discutindo aqui. Tá, pessoal? Uma coisa só importante, né, quando a gente fala aqui de legalidade, impessoalidade, moralidade, né, probidade, é muito comum, às vezes, você se basear em todos esses princípios, mas, no outro lado, talvez tenha alguém que, por se sentir prejudicado, por mais que o seu ato foi um ato baseado nesses princípios, em que você fez tudo sempre correto, obviamente que você não agrada a todo mundo, né? Às vezes, dependendo da sua atividade, você não agrada a todo mundo. E aí, lá vem uma pessoa te denunciar, entre aspas, com um biólogo que
faltou a legalidade, que faltou a impessoalidade, a probidade, enfim, porque ele quer se sair bem, né, sempre em cima das custas de outras pessoas. Isso é um ato completamente imoral e antiético desse próprio profissional. Tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é apoiar as associações profissionais científicas, né, difundir a biologia, né, preservação de conhecimento de biodiversidade, congregar a comunidade científica, apoiar pesquisa e desenvolvimento. E eu queria falar de um ponto aqui, bastante importante aqui, que bom, representar o conselho em caso de exercício legal da profissão. Então, por exemplo, você encontra alguém que está atuando, é um biólogo que está atuando de forma ilegal, ou alguém que não é biólogo e está atuando de forma na área de biologia. Então, importante é que a gente faça essa representação no conselho, né? Ou seja, olha, realmente fazer uma denúncia. Eu tenho por dever denunciar as práticas ilegais do exercício profissional, tá? Só uma coisa, pessoal, a respeito disso, assim, para deixar bem claro, nós podemos sempre denunciar, né? A gente pode denunciar, por exemplo, um outro profissional que está atuando em biologia, mas ele não deveria estar atuando. Tá? A gente pode denunciar? Pode. O que o conselho vai fazer? O conselho de biologia não vai autuar, não vai fiscalizar esse profissional, mas ele pode denunciar ao Ministério Público que essa pessoa está exercendo de forma ilegal a profissão, tá? Não se prevalecer de cargo, direção e chefia na condição de empregador para desrespeitar a dignidade do subordinado. Ou seja, isso é um dever do biólogo, né? Sempre pautando, obviamente, por aqueles princípios que a gente comentou aqui, de legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência e ética, e não se prevalecer de cargos, enfim, para desrespeitar a dignidade de alguém, né? Isso não precisaria nem se prevalecer de cargo, a gente jamais deve desrespeitar a dignidade de alguém, né? Especialmente de subordinados. Né? Colaborar com o CRBio e CFBios, né? Atendendo às convocações e normas. E aqui é bastante importante, pessoal, porque esse é um dever, ele está aqui, né? Colaborar com o CRBio e CFBio atendendo às suas convocações e normas. Então, por exemplo, quando um biólogo ele não é registrado no conselho e ele não atende uma determinada convocação no conselho, e ele não justifica, simplesmente não está nem aí, teoricamente ele está infringindo o próprio Código de Ética Profissional. Tá? Então isso é bastante importante, isso é muito comum quando a gente fala sobre as eleições, né? Quando vai fazer eleição de CRBio, de CFBio, e o pessoal não vota, aí o pessoal, não, mas você foi convocado para fazer a votação, portanto deveria ter votado, você está infringindo o Código de Ética, gera multas, enfim, o pessoal fica indignado. Tá? Fornecer, quando solicitado, informações fidedignas dentro do exercício da atividade profissional e manter seus dados cadastrais sempre atualizados. Isso está ali no nosso código de ética que a gente deve sempre manter. Bom, além dos nossos direitos, nossos deveres, né, nós também temos que pensar como que é a nossa relação profissional, como nós devemos nos relacionar com outros profissionais biólogos e outros profissionais de outras áreas, né? Então, isso é importante porque nesse artigo 7º, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é o seguinte. Olha só, o biólogo, como pessoa física, como representante legal de pessoa jurídica, prestador de serviço em biologia, eu vou grifar esse cara aqui, ó. Recusará o emprego ou tarefa em substituição a biólogo exonerado. Por que eu estou falando isso? Né? Demitido ou afastado por ter se negado à prática de ato lesivo à integridade e padrões científicos da biologia ou por defender o exercício profissional, o princípio ético deste código. Por que eu estou chamando atenção aqui, pessoal? Vejam só. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Obviamente que isso é bastante complicado da gente mensurar, mas isso pode ser denunciado, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar a Júlia aqui, que está com a foto aqui, e vou pegar também, deixa eu ver, o Everton, tá? Então é o seguinte, a Júlia, exemplo, tá, gente? A Júlia estava trabalhando numa empresa e ela foi contratada pela empresa para fazer um trabalho, tá? E ela começou a desenvolver o trabalho, tá? Lá na área de meio ambiente, e ela viu que a determinada atividade que estava sendo praticada era completamente contra os princípios de precaução. Ela era uma prática que impactava fortemente o meio ambiente, né, aquele bioma,
Era tudo que estava sendo proposto era completamente contra os padrões científicos dentro da biologia. Bom, portanto, ela estava completamente em desacordo com o nosso próprio código de ética, né? Não fazer uma atividade que pudesse prejudicar o meio ambiente. Muito bem. O que a Júlia faz? A Júlia se nega a continuar esse trabalho, tá? E se nega a assinar os laudos. E o empregador chega para ela assim, não, eu vou te pagar mais, mas eu quero que você assine esse laudo porque eu quero que esse empreendimento saia. E a Júlia disse, não vou fazer, porque isso fere meus princípios, fere a minha integridade, fere... O cara, tudo bem, tá bom, você não quer, eu vou achar alguém que queira. Aí ele manda a Júlia embora, né, ou afasta a Júlia. E aí vem o Everton, ele chama o Everton. O Everton é contratado, e o Everton, opa, legal, eu vou ganhar mais aqui, tá, vou fazer Everton, é só exemplo, tá? Peguei você aqui para brincar, peguei para Cristo, né, que a gente fala. Então, você vai lá no trabalho, e aí a Júlia foi demitida, e você é contratado. Você sabe o empregador te disse o que ele quer, e você aceita esse trabalho. Provavelmente esse empregador vai te dizer, olha, eu estou aqui, eu mandei embora uma bióloga aqui que não quis fazer essas coisas, ela só pensa no meio ambiente, não pensa no progresso, aquela coisa toda, eu mandei ela embora. Mandei ela embora e agora eu quero que você venha aqui fazer. E você vai lá e é contratado. A Júlia pode denunciar o Everton por infringir o artigo 7º do Código de Ética Profissional. Obviamente que isso é investigado, obviamente que isso deve ser provado, né? Mas a Júlia, que é uma parte interessada, ela pode sim infringir, falar que, aquele trabalho, aquilo tudo que o Everton está dizendo que vai fazer e talvez que assinou contra os princípios do Código de Ética, tá errado, enfim, não atende dados científicos, técnicos, padrões técnicos científicos de biologia, mas ela também pode denunciar o Everton por infringir o artigo 7º, porque ele aceitou o emprego em substituição de um biólogo demitido exatamente por se negar a exercer uma atividade que foi contra o nosso próprio código de ética. Não sei se vocês entenderam isso, aqui, pessoal, dá um joinha aí se vocês entenderam, porque isso é bastante importante, né? Como que isso vai ser provado? Bom, vai ter todo um mecanismo, vai ter toda uma investigação, isso é denunciado ao conselho, vai para uma comissão, a comissão investiga, tem todo um processo, um rito legal, tá? Mas isso é bastante importante, cara. Eu gosto muito de falar e forço muito, falo muito disso, porque nos dias de hoje, né, essa, entre aspas, competição que se tem, né, entre todo mundo, aí, não, mas eu pego, eu faço, e aí quando tu vai ver, talvez você está infringindo um código aqui de ética profissional, tá? Bom, maravilha, pessoal. Biólogo não deve prejudicar direto ou indiretamente a reputação ou atividade de outro profissional, tá? O Daniel perguntou aqui, mas como a pessoa vai saber se foi exonerada? Tu diz a pessoa que foi demitida, ela vai ser demitida, vai embora, né? E foi exonerada, bom, aí, obviamente que você tem mecanismos de, entre aspas, saber, que é você perguntar para o teu empregador que que alguém já estava fazendo isso, desenvolvendo isso, você pode pedir documentação, você pode, dependendo do trabalho, obviamente você consegue, você mesmo como um novo contratado, investigar. Agora, você foi contratado para fazer aquilo. Quando você começa a olhar o que está acontecendo, você chega na mesma conclusão que a Júlia fez, você pode também se negar a desenvolver aquela atividade. Tá? Agora, você é contratado, você é contratado, você viu que está errado, e mesmo assim continua a desenvolver a atividade e ainda assina os laudos para aquilo, bom, você está infringindo 2 pontos vários, na verdade, N pontos aqui do Código de Ética, inclusive o artigo 7º, tá? Existem mecanismos, mas obviamente que isso é bastante complexo, né? É muito difícil de chegar, de ter esse mecanismo, mas tem que ser investigado, obviamente, né? Esses laudos assinados podem ser revogados? Sim, eles podem ser revogados. Você pode ter uma denúncia ao Ministério Público e aí observar que aquele laudo é um laudo
enfim, que não atende à realidade. Ele pode ser revogado, né? Ele pode ser, na realidade, invalidado, talvez até pelo próprio órgão ambiental, e isso é muito comum, tá? O órgão, eu estou falando aqui meio ambiente para ficar mais claro para vocês, mas o órgão ambiental, ele pode, ao receber o laudo, ver, opa, isso aqui tem um problema. Tá? Ou um outro órgão de saúde olha aquilo, ixi, isso aqui tem um problema. O que ele vai fazer? Ele vai negar aquele pedido da empresa, ele vai negar aquele pedido do biólogo, e ainda assim ele pode denunciar o próprio biólogo para o Ministério, para o Conselho de Biologia, dizendo que ele exerceu uma atividade profissional não coerente. Tá? E aí sim, também emite esse processo, e aí pode-se chegar exatamente a buscar essa informação aqui. Foi visto que tinha uma bióloga que tinha assinado uma RT, que essa bióloga que tinha assinado a RT saiu da empresa, deu baixa naquela RT, cancelou a RT porque ela não concorda. Aí começa-se a investigação e consegue chegar a essa história de que teve alguém que foi exonerado da bióloga, né, o Léo Everton, entre aspas, foi contratado, e aí ele assumiu, fez aquilo que a empresa queria, mesmo sendo contra todos os princípios do Código de Ética Profissional. Tá? Então, por isso que, além de você, da RT, da importância de você comunicar para o conselho o que você está fazendo, também serve para o conselho, em várias vezes, de investigar a atribuição dos biólogos, a atividade dos biólogos, em dezenas de processos aí. Tá? Então, biólogo não deve prejudicar diretamente ninguém, né, na sua reputação, outros profissionais, não importa. Né, não deve ser conivente com qualquer erro profissional, omissão, falta e ética, delito, tá? Perdão. E ele deve se empenhar perante os outros profissionais em relacionamento ético, técnico e científico com eles, tá? Lembrando do princípio de precaução. Bom, pessoal, aqui então das atividades, né, o biólogo pode atuar com isenção, diligência, presteza, né, deve, né, emitir laudo, pareceres, realizar perícia, pesquisa, consultoria, prestação de serviço, então está aqui. Existem outras atividades que foram agora colocadas no código de ética, não bem no código de ética, mas em outras resoluções do Conselho, né? O biólogo não pode alterar, falsear, deturpar, interpretar de forma conivente, né, e permitir que sejam alterados os dados. Isso é importante, né? O princípio, basicamente, de não falsear dado, né? Isso é uma coisa importante, né? Caberá aos biólogos, principalmente docentes, orientadores, informar e orientar estudantes de biologia, incentivando a observação da legislação vigente específica da profissão e princípios e normas do Código de Ética Profissional. Então, nós, como professores, temos que atuar, né, na orientação dos estudantes de biologia, e isso pode ser até mesmo, por exemplo, um profissional formado, vocês estão fazendo um estágio supervisionado em uma determinada empresa, né? Então aquele supervisor deve orientar você também, sempre balizado nos princípios do Código de Ética Profissional. Tá? Curso de formação, é vedado que qualquer biólogo tenha como fim princípio a prática ou tortura, ou seja, degradante de animal, enfim, está aqui nós não podemos pensar jamais em atuar de forma desumana, cruel, enfim, né, tanto com humanos quanto com animais. Cumprir a legislação vigente, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, né, desde a parte de coleta, utilização, manejo, produção, reprodução, intercâmbio, remessa de organismos, qualquer tipo de material biológico. Deve efetuar a avaliação e denunciar situações danosas quando se faz introdução ou retirada de espécies em ambientes manejados ou naturais. Se basear pelo princípio de precaução nos experimentos que trabalham com DNA recombinante, tá? Então isso é bastante importante, né, quando a gente fala de engenharia genética, tá? Outra coisa importante, né, o biólogo deve ter pleno conhecimento de amplitude dos riscos potenciais de suas atividades, tanto para os seres vivos como para o ambiente, procurando sempre formas de reduzi-los e, melhor ainda, eliminar estes riscos, tá bom? Então isso é uma coisa importante também, a gente sempre deve pensar nisso, né? Manter privacidade e confidencialidade de resultados de testes genéticos de paternidade, tá? Isso é bastante importante porque quando a gente está trabalhando na área de genética humana, né? A gente sempre vai se deparar, então, com
com estudos humanos, enfim, não só genética humana, mas outros estudos, mas aqui se fala muito de teste de paternidade para genética humana, que é jamais divulgar, né, a informação, por exemplo, eu estou trabalhando no laboratório lá e eu fiz um teste genético e eu vi que o pai é pai, o pai não é pai, né, aquela coisa toda, né, e aí eu divulgo o nome da pessoa, faço uma divulgação dos dados, isso vai ser bastante prejudicial para o biólogo, obviamente, e muito mais para a pessoa que teve seus dados divulgados. Hoje existe, pessoal, uma lei que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela é bastante importante de a gente acompanhar, ler, se inteirar um pouquinho, porque nem todos os dados que a gente tem podem se tornar públicos, tá? Existem certos dados que devem ser mantida a privacidade e tem outros que são naturalmente públicos, tá? Então, a gente deve tomar um pouquinho de cuidado, especialmente que vai ter uma empresa e que vai lidar com dados de pessoas, deve-se relembrar dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, pessoal, obviamente que não será observado sigilo profissional previsto no capítulo desse artigo quando indicarem risco ou prejuízo da saúde humana, tá? Então, aqui geralmente aí, você obviamente vai estar respondendo a uma autoridade competente, né? Bom, da mesma forma como para o meio ambiente, na manipulação de OGMs também considerar o princípio de precaução, né? Jamais fazer experimentos para fins bélicos, políticos, raciais ou eugênicos. E consentimento informado sempre nas suas pesquisas, quando requer dados pessoais, né? E é vedado, então, o envio e recebimento de material biológico para o exterior sem autorização prévia de órgão competente. Aqui fala de publicações, né, de não se apropriar de parte ou de todo de projetos. Aqui nós falando basicamente de plágio, né, gente? Então, também isso é uma coisa importante a gente lembrar, tá? E por fim, aqui, para a gente finalizar essa leitura rápida aqui do nosso código de ética, nessa discussão, né, fala das infrações, né, dispostas no código de ética. Todas as infrações que a gente tem, elas são sujeitas a penalidades, tá? E essas infrações, elas são, obviamente, essas faltas, infrações, elas são apuradas levando em consideração a natureza e o ato e as circunstâncias de cada caso. Então, assim, dependendo do grau, né, do dano, por exemplo, ambiental que uma determinada ação do biólogo pode ter provocado, ele pode sofrer um processo ético disciplinar dentro do conselho, tá? E aí, se o grau for um grau bastante considerável, né, ele pode, inclusive, ter o seu cancelamento do registro profissional e jamais atuar como biólogo de novo, né? Pode sofrer uma advertência, se a gente pensar em antecedentes, né, ele pode, então, ser recorrente a essa infração, essa falta pode escalonar de advertência, repreensão, multa, até 10 vezes o valor da unidade, suspensão do exercício profissional por até 3 meses, 3 anos, perdão, ou cancelamento do registro profissional. Então, existem mecanismos legais que fazem com que o Conselho possa, então, promover penalidades previstas de acordo com a infração, né, do biólogo, se infringiu ou não esse código de ética. Tá? Nada impede, por exemplo, do biólogo receber uma advertência e uma multa. Então, ele pode receber as duas coisas, né? Então, isso é bastante importante, tá? Salvo o caso de gravidade manifesta ou reincidência, né? A penalidade, ela vai obedecendo a gradação, né? Então, de advertência até o cancelamento. Então, vamos pensar assim, se o cara cometer 5, entre aspas, faltas, né, ele pode ter o seu cancelamento do registro aqui profissional, tá? Então, 5 faltas pequenas, um erro aqui, um erro ali, um erro lá, né? Na quinta, pode ser que o registro profissional seja cancelado, tá? E a fixação de penas, obviamente, vai levar antecedentes, vai levar o grau de culpa, circunstâncias, atenuantes, agravantes, tá? E tudo isso, pessoal, existe uma comissão dentro dos conselhos regionais, que é chamado de Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Essa comissão é que analisa esses dados. Existe uma comissão de ética que primeiro faz uma análise preliminar e vai verificar se o biólogo cometeu uma infração ética. E ele cometendo uma infração ética, né, o comitê de ética
entende que foi uma falta a esse código de ética, ela passa, então, para a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, que faz toda, então, a investigação e tem todo um rito processual que deve ser seguido, tá? Que, às vezes, em teoria, deveria demorar um tempo razoável, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, esse tempo se estende por um longo tempo, muito em razão até mesmo do número de pessoas que fazem essas análises, não são muito grandes. Tá? Enfim, pessoal, a respeito do código de ética, era mais para a gente falar para vocês aqui, discutir, apresentar um pouco esse código de ética, e eu fico aqui aberto a dúvidas de vocês a respeito desse tema, enfim, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Ô, professor. Oi? É o Thiago. Oi, Thiago. Esse código de ética, que quando a gente se forma, a gente faz aquele juramento de hipótese, certo? Sim. E ele tem a ver com esse código de ética também? Na realidade, quando você faz o juramento de profissional, o juramento profissional, ele está não vou dizer que está atrelado ao código de ética, mas ele te coloca os preceitos que estão embutidos no código de ética. Entendeu? Você não jura seguir o código de ética, mas você jura seguir os preceitos profissionais de biólogo, tá? Entre vários lá que estão elencados. Tá? Que estão todos eles aqui, princípio de precaução, dignidade, enfim, zelo, austeridade profissional, enfim, todos eles estão aqui dentro. Tá? E lembrando, né, que o código de ética ele é válido para os profissionais biólogos registrados no conselho. Professor, então se eu não sou registrado, não vale para mim? Não, se você é biólogo, não é registrado, está atuando como biólogo, você está atuando no exercício legal da profissão. Entendeu? Então, eu como biólogo, se eu identifico alguém dessa forma, eu tenho que, como biólogo registrado no conselho, como eu tenho a obrigação de denunciar o exercício profissional contra esse profissional. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. Pode falar, Nicole. Assim, o órgão ambiental, ele não tem obrigatoriedade de denunciar o biólogo quando ele recebe alguma, como aquele exemplo que tu disse, sabe? Receber um laudo, mas que é, tipo, ilegal, assim, e daí eles não são obrigados a denunciar? Não existe uma obrigação do órgão ambiental em fazer a denúncia. Ele pode simplesmente não aceitar o laudo, tá? Então, assim, você fez um laudo e completamente contra a lei e o órgão ambiental nega o laudo. Por exemplo, uma licença de instalação de uma empresa, né? Uma licença preliminar de instalação, uma licença prévia. Então, ele pode simplesmente negar a licença, porque o laudo está errado, o relatório está errado, ele não concorda com o relatório, é um técnico que está olhando, ele olha o relatório, ele vai ver, pode até ir para o local e contestar o relatório. Tá? E aí, ele tem a obrigatoriedade de denunciar o profissional? Não tem obrigatoriedade, mas assim, geralmente eu já vi acontecer. Laudos ruins, totalmente fora da realidade, os órgãos ambientais fazerem a denúncia. Mas não é regra, não tem obrigatoriedade. Entendi, obrigada, professor. De nada. Isso depende muito também do profissional que está lá, né? Do profissional que é o fiscal, por exemplo. Né? Se é um biólogo, geralmente eles têm um cuidado um pouco maior nisso aí. Matheus perguntou aqui, você citou que o biólogo não deve realizar pesquisa voltada para o desenvolvimento bélico, mas como é possível ter uma justiça, por exemplo, que é uma das mais lucrativas do mundo, não são necessariamente outros profissionais que atuam? Então, quando se fala ali para biólogo, normalmente a gente está falando em, por exemplo, arma biológica, né? Está falando de arma biológica, não arma, dispositivo de fogo, tal, porque daí realmente são engenheiros, mecânicos, outros profissionais que atuam. Não é realmente biólogo que vai atuar lá. Mas quando a gente fala bélico,
A ideia bélica já está por trás de arma biológica. Então, se vocês forem contratados por uma empresa para trabalhar por desenvolvendo uma arma biológica, vocês estão indo contra o código de ética profissional.